Olá, no vídeo de hoje vamos entender de forma clara e organizada como é que funciona o processo de respiração, né? O momento de entrada de oxigênio e saída de dióxido de carbono. Pode parecer simples o ato de respirar, mas não é só isso que faz esse processo todo. Existem outros fatores que também ajudam nisso, como propriedades elásticas do pulmão, músculo e também pressões. E uma simples falha em um desses fatores pode acabar interferindo na nossa respiração. Para começar, é importante lembrar que respiração mantém o equilíbrio entre ventilação e perfusão, ou seja, entre o ar que chega aos pulmões e o sangue que passa pelas capilares pulmonares. Então, esse equilíbrio ele é fundamental para manter o organismo funcionando perfeito. Agora que a gente entendeu sobre a importância da respiração, vamos falar sobre quem realmente faz isso acontecer, que são os músculos respiratórios. O principal músculo da respiração é o nosso diafragma. Por quê? Quando ele se contrai, ele vai descer e aumentar o volume da cavidade torácica. Ou seja, com mais espaço disponível no tórax, a pressão dentro dos pulmões vai diminuir. E isso vai fazer com que o ar ele seja puxado para dentro. Quando a gente faz uma respiração mais profunda, outros músculos vão entrar em ação, como o esternocleidomastoide e os escalenos, que vai aumentar ainda mais a pressão da expansão do tórax. Do outro lado, a respiração normal ele ocorre de forma passiva, ou seja, quando o diafragma ele relaxa, ele vai retornar à posição inicial, diminuindo o volume torácico, onde vai permitir a saída de ar novamente. Mas isso muda quando a gente fala de situações de esforço, porque uma simples tosse, corrida ou falta de ar, a expiração ela vai ativar, ou seja, os intercornais internos e os músculos do abdômen, os músculos abdominal, comprime o conteúdo abdominal contra o diafragma e acelera a saída de ar. Como a gente entendeu como os músculos geram movimento, precisamos entender como esse movimento altera as pressões no interior do tórax. Afinal, é justamente na variação de pressão que faz o ar se mover. Entre a pleura visceral e a pleura parietal existe o espaço pleural, ou seja, é o que vai abrigar a pressão intrapleural, uma pressão sempre negativa em condições normais. E essa pressão negativa ela vai funcionar como uma força de sucção, mantendo os pulmões aderidos à parede torácica. Quando a gente está inspirando, a caixa torácica ela vai se expandir e a pressão intrapleural vai ficar cada vez mais negativa, ou seja, isso vai puxar o pulmão para fora, permitindo que ele aumente o volume. Já na expiração, isso vai se tornar menos negativo, ou seja, permitindo o retorno elástico. E se por algum motivo essa pressão se iguala à pressão atmosférica, a pleura vai perder a aderência e ocorre o pneumotórax, que vai provocar o colapso pulmonar. E dentro dos alvéolos temos a pressão alveolar, que oscila levemente durante o ciclo respiratório, ou seja, cai para cerca de menos 1 milímetro de mercúrio durante a inspiração e vai subir para 1 milímetro de mercúrio durante a expiração. E essa pequena variação é o suficiente para permitir a movimentação dos ar no pulmão. Mas você já se perguntou por que o pulmão ele se expande? Bem, é simples. Para o pulmão poder acompanhar os movimentos de pressão, ele tem que ser flexível, ou seja, é aqui que a gente entra na complacência pulmonar, que vai determinar o quanto que o pulmão ele vai conseguir se expandir de fato. A complacência pulmonar ele vai decidir a facilidade com que os pulmões vão se expandir, ou seja, ele vai depender de dois fatores principais: a elasticidade do tecido pulmonar e a tensão superficial dos alvéolos. Revelando a curva da respiração, essa pequena oscilação faz toda a diferença. A linha curva cai para 1 mmHg durante a inspiração, indicando a entrada de ar. Em seguida, ela sobe para mais 1 mmHg durante a expiração, mostrando a saída de ar. Ela sempre retorna a zero. Fundamentalmente, após cada fase, a pressão retorna ao zero atmosférico, mantendo os pulmões equilibrados e a respiração constante. Existe uma camada de ar que tenderia facilmente a fazê-los colapsar. E para evitar isso, os pneumócitos tipo 2 vão produzir o surfactante, que vai reduzir essa tensão superficial e facilitar a expansão dos alvéolos. Quando a complacência está aumentada, o pulmão ele vai expandir com facilidade. Mas o que vai acontecer? Ele vai perder a elasticidade, dificultando a nossa respiração. Ou seja, quando está diminuída,
o pulmão ele vai ficar mais rígido, tornando a respiração mais cansativa e menos eficiente. Além das alterações internas, fatores externos como derrame pleural, obesidade e deformidade torácica também pode comprometer a complacência. Depois que a gente entende como é que funciona essa relação entre músculos, pressões e elasticidade, a gente consegue ter uma noção de como é que funciona o ar dentro dos nossos pulmões. E para isso existe um princípio físico chamado lei de Boyle. E a lei de Boyle diz o seguinte, que todo volume de gás é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, se o volume aumenta, a pressão diminui. E se a pressão diminui, o volume vai aumentar. E é isso que acontece na nossa respiração. Depois da gente entender todo esse processo mecânico, a gente vai entender agora como é que o ar ele chega até os alvéolos e como é que funciona a troca de gases, que vai ser a parte mais importante da nossa respiração. As trocas elas vão ocorrer justamente nos alvéolos, ou seja, pequenas estruturas envolvidas por capilares sanguíneos. Aqui o oxigênio passa do ar do alvéolo e vai diretamente para o sangue, enquanto o carbono faz um caminho totalmente inverso. E esse processo vai depender de 3 fatores: a diferença entre as pressões parciais dos gases, da espessura da membrana alveolo-capilar e da eficiência do fluxo. Quando existe uma alteração na mecânica respiratória, como a redução da complacência, colapso pulmonar ou aumento da resistência, as trocas gasosas elas vão ser prejudicadas. Por quê? Por conta da hipossemia, que é a baixa saturação de oxigênio, e também a hipercapnia, que é o acúmulo de carbono. E essas condições elas são comuns em doenças como DPOC, asma, só que um nível mais grave, e doenças intersticiais pulmonares. A mecânica de respiração, como a gente pode ver, é um processo interligado a vários outros fatores, como os músculos, pressões, resistências a vias aéreas e elasticidade pulmonar. E tudo isso ocorre de uma maneira coordenada para garantir uma ventilação eficaz e uma troca gasosa adequada para nós. Porém, uma simples alteração em um desses mecanismos pode levar a doenças como DPOC, fibrose pulmonar e também a pneumotórax. Por isso é importante entender bem o porquê, como vai funcionar esses princípios fundamentais para as práticas clínicas e identificação precoce nas alterações respiratórias.